Muito bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos a essa conexão aqui pela Comunidade Evangélica Luterana Cristo de Porto Alegre. Hoje, dia 2 de janeiro de 2022, ainda no período do Natal, queremos refletir sobre essa jornada do novo ano de 2022 que está pela frente. Também agradecer por tudo que Deus nos concedeu na jornada que findou do ano de 2021. Nós iniciamos e realizamos esse momento de culto em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus assim nos abençoe, nos guarde. Ficamos muito felizes com a conexão de vocês aí pelas redes sociais. Os convidamos a curtir, a compartilhar, mas sobretudo a concentrarem-se nesse momento de exposição da palavra, também de adoração ao nosso Deus. Damos início a esse momento com o hino de número 53 do nosso inário. Nosso guia és tu, Jesus, através de mais um ano. Acompanhemos. Nosso guia és tu, Jesus, através de mais um ano. O teu nome é nossa luz, que nos guardará do engano. Teu pendão real conduz os remidos pela cruz. A palavra de Jesus seja ouvida nas igrejas, espalhando clara luz, para que, ó eleito, vejas a bondade do Senhor, que nos tem profundo amor. Tudo iremos só fazer pela fé em Jesus Cristo. Não podemos perecer se confiarmos sempre nisto. Pela verdadeira fé, Ele nos mantém de pé. Tudo que nos faz chorar de tristeza e de amargura, o Senhor vai transformar na alegria que perdura. O seu nome irá brilhar sobre a igreja em nosso lar. Convido a todos agora a um momento de concentração, de adoração, de oração ao nosso Deus. A nossa oração inicial sempre é de confissão de pecados. Por isso, queremos convidar cada um a, em reflexão, em arrependimento, buscar diante de Deus o perdão. Vamos orar. Querido Pai do céu, muito obrigado por mais esse momento de culto e de adoração. Nós realizamos em Teu nome, ó Deus triuno, e diante de Ti, em humildade e confissão, pedimos perdão por todos os nossos pecados. Olhamos para a nossa vida até aqui, até esta jornada do ano velho que se findou, mas também olhamos a jornada de cada dia e instante de nossas vidas, e reconhecemos que temos pecado contra Ti, por pensamentos, palavras, ações e omissões. E nesta hora, neste lugar, nesta oração, pedimos que tenha misericórdia e que perdoes os nossos pecados. E pedimos isso
em nome e na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que assim seja. Amém. Amigo e amiga, diante de Deus eu pergunto para vocês também, é este o teu arrependimento e esta a tua fé na obra de Jesus Cristo, teu Salvador? Se assim o for, responda aí onde você está, diante de Deus: sim, eu estou arrependido. Responda consigo mesmo: sim, eu creio em Jesus. E eu daqui te digo, para você que está aí, que o Senhor Jesus e a sua obra na cruz é plena. Ele pagou por todos os nossos pecados. Por isso, mediante o teu arrependimento e a tua fé, posso anunciar o perdão dos pecados e dizer para que você permaneça em Cristo Jesus e na paz do seu perdão. Anuncio e entrego esse perdão em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos usar neste domingo as leituras bíblicas que são direcionadas à Igreja Cristã no dia 6 de janeiro. Apesar de hoje estarmos no dia 2, queremos refletir sobre a jornada da vida da gente, um ano que terminou, um ano pela frente, a partir da vida dos magos do Oriente. E o Salmo 72 é o salmo indicado, lembrando desses personagens. Esse texto do Antigo Testamento traz algumas profecias que lembram que viriam homens distantes adorar um menino Deus. O Salmo 72, nós temos as seguintes palavras, que nesse instante lhes deixo registradas. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Que ele julgue o teu povo com justiça e os teus aflitos com retidão. Os montes trarão paz ao povo. Também as colinas a trarão com justiça. Que o rei julgue os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague o opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Que em seus dias floresçam os justos e haja abundância de paz, até que cesse de haver lua. Domine ele de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Que os reis de Tarsis e das ilhas lhe paguem tributo. Os reis de Sabá e de Sebá lhe oferecem presentes. E todos os reis se prostrem diante dele. Todas as nações o sirvam. Porque ele livra os necessitados que pedem socorro, e também os aflitos e aqueles que não têm com quem os ajude. Que não tem quem os ajude. Sabemos que a ajuda verdadeira vem do nosso Deus. Esse é o Salmo 72, lido então na Nova Almeida atualizada, na Bíblia Sagrada. E nesse instante queremos mais uma vez lembrar um hino de passagem de ano. O dia de ontem, o dia 1º de janeiro, também é lembrado como o dia da circuncisão de Jesus, o 8º dia, ou o dia que se estabelece um nome nos tempos bíblicos, o 8º dia. E queremos por isso acompanhar o hino que diz: não há nome tão sublime como o nome de Jesus. Logo depois faremos a leitura do Evangelho como base para a nossa mensagem. Cantemos.
tão sublime como o nome de Jesus. Este nome nos redime e nas trevas nos reluz. Venham nossa voz, alcemos e rendamos o louvor que ao Senhor Jesus devemos pelo seu imenso amor. Quer na noite mais sombria, quer rompendo d'alva luz, quer ao meridiano dia, proclamemos que Jesus é conforto sempiterno para quem lhe confiar todo o seu sofrer interno que sua alma tribular. Confessemos lealdosos ante os povos e nações e ante os homens ancorosos, que este nome às multidões traz perdão e paz perene nas misérias terreais e promessa muito solene de venturas celestiais. Irmãos e irmãs, a leitura do Santo Evangelho será feita nesse instante. Mateus capítulo 2 é o registro da história dos magos do Oriente. Acompanhem esse texto. Está escrito assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda a Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Vão e busquem informações precisas a respeito do menino. E quando o tiverem encontrado, avisem-me, para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente ia adiante deles, até que chegando parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com um grande e intenso júbilo. Então, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e abriram os seus tesouros. Entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: Levante-se e tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta:
do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Essa a leitura do Evangelho, esse é o momento em que fala dessa jornada dos magos do Oriente, da reação de Herodes e outros pontos, entre eles o brilho da estrela, que nos traz muitas reflexões. Queremos justamente sobre esse texto pensar um pouco mais logo depois em nossa mensagem. Antes disso, confessemos nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Dizemos juntos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no 3º dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Tendo confessado nossa fé, preparemo-nos para o momento de reflexão na palavra, com o hino de número 555, pois ainda estamos no tempo de Natal. Esse convite, ó vinde meninos, não falte ninguém. A jornada dos magos também é a nossa jornada. O convite aos meninos também é um convite a todos nós, para que adoremos o menino Deus, o Rei Jesus. Acompanhemos. Ó vinde meninos, não falte ninguém, correi ao presépio da gruta em Belém e vede o presente sublime que Deus na noite feliz nos envia dos céus. Ó vede deitado do mundo áurea luz, criança divina que é Cristo Jesus, em faixas envolto eis o Filho de Deus, mais meigo e formoso que os anjos dos céus. Maria e José enlevados estão, pastores humildes em grata oração, e os anjos alegres entoam louvor, com voz jubilosa Jesus Salvador. De joelhos, meninos, de joelhos orai, as mãos para a prece sincera elevai, uni vossas vozes com santo fervor, ao coro dos anjos louvando ao Senhor. A palavra que destaca esse momento de reflexão é a palavra jornada. Jornada. 2021 ficou para trás, a jornada do ano velho terminou. E diante de 2022, temos aí uma nova jornada pela frente. É interessante pensar na vida da gente
a partir de personagens bíblicos, como os magos do Oriente, que tiveram uma jornada guiados por uma estrela. Ainda mais, esses personagens que são lembrados no início do ano, em todo janeiro, especialmente no dia 6 de janeiro, quando temos o Dia dos Magos do Oriente. Nós desejamos refletir sobre a vida deles, dos magos, mas pensando na vida da gente. Refletir sobre a jornada deles, mas pensando na nossa jornada, na nossa caminhada. Eles que foram guiados por uma estrela, e a gente que sabe que durante mais um ano muitas estrelas vão estar brilhando. As estrelas das nossas metas, dos nossos objetivos, nem sempre tão saudáveis, às vezes muito vaidosos. Ficando a reflexão sobre qual estrela que de fato nos guia na jornada da vida da gente. É quase uma jornada nas estrelas, como o título daquele filme tão famoso. Então, eu quero convidá-los agora a pensar em algumas curiosidades da vida dos magos do Oriente, algumas questões da jornada deles, pensando na nossa vida e na nossa jornada, ok? Vamos lá então. Para começar, quem eram os magos do Oriente? Vocês sabem que existe uma forte tradição que diz que eles eram reis. Pois olha, uma das curiosidades a trazer para vocês é que o texto de Mateus 2 não diz que eles eram reis. E muito provavelmente por isso eles não eram reis. Há sim profecias como do Salmo 72, de Isaías 60, que diziam que reis viriam adorar o Messias, e talvez daí a igreja medieval construiu a tradição de que eles eram reis. Mas se fossem reis, seria bem óbvio que Mateus citasse, e ele não os cita. Quem eram os magos? Eles eram astrônomos, estudantes das estrelas, estudiosos, cientistas, quem sabe, mas que tinham a fé nas Escrituras Sagradas. Muito provavelmente não eram reis. Quando a gente olha para a vida da gente, a gente também pergunta quem nós somos. E nós, cristãos, temos diferentes vocações. E o que importa é fazermos muito bem para servir as pessoas ao nosso redor. Assim pensamos também no nosso dia a dia e na nossa trajetória. Vamos a um outro ponto, então, sobre os magos e sobre as nossas vidas. O outro ponto é, de onde vieram? De onde que vieram os magos? Ora, a expressão seguinte, do Oriente, indica que eles vieram do Oriente. Mas não era de algo como o Japão, China, como o nosso Oriente de hoje em dia. Nos tempos bíblicos ali, esse Oriente provavelmente se referiria à Babilônia, talvez à Arábia, ou à Etiópia, ou a Sabá. Existe uma forte tradição que aponta para Babilônia, que os magos provavelmente eram da Babilônia. Oriundos daquele pessoal que foi tirado no tempo de Nabucodonosor da terra de Israel, e levado até a Babilônia no exílio. Tempo de Daniel, sabe aquele Daniel mais conhecido, Daniel da Cova dos Leões? Ele, inclusive, em algum momento é considerado um estudioso, um mago. E assim a gente entende como eles tinham essa profecia do nascimento do rei dos judeus e aguardavam em fé. Então, provavelmente, eles eram de lá. De onde nós somos, de onde eu sou, de onde você é. Talvez a imprecisão de saber de onde eram os magos do Oriente nos revele que na trajetória mais importante de onde nós viemos é para onde de fato nós estamos indo. E na trajetória aí de 2022, na jornada de 2022, isso também se faz importante. Mais uma questão dos magos. Quantos magos eram? Acho que prontamente as pessoas vão responder 3. Mas não está escrito que eram 3. Agostinho e Crisóstomo, pais da igreja, acreditavam que eram 12. Outros falavam em 6. Por que então se fala de 3? Talvez por causa dos 3 presentes, ouro, incenso e mirra, se deduz que eram 3, mas não está escrito isso. Não sabemos exatamente quantos eram. E na nossa jornada? Quantos nós somos? Quantos têm caminhado contigo? O mais importante diante da imprecisão é dizer que o que de fato importa
é se estamos caminhando com o nosso Deus. Gideão aprendeu que não importava quantos eram. Jesus dizia: onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali eu estou. Que essa presença, então, seja uma certeza na nossa jornada. Outra questão: quais os nomes dos magos do Oriente? Se a gente pesquisar isso, nós vamos chegar aos nomes de Gaspar, Melquior e Baltazar. Mas eu tenho para dizer para vocês que na Bíblia também não está escrito sobre isso. Esse registro, segundo informações, se dá de Beda Venerabilis. Não sei se é bem assim que se diz, mas não se tem uma fonte segura sobre esses nomes. Logo, não sabemos. E os nossos nomes? Qual a importância dos nossos nomes na jornada da vida da gente? Importantes para Deus o são. A Bíblia diz que Deus nos chama pelo nome na proximidade. Mas o verdadeiro nome que importa é o nome de Jesus. Está escrito que não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E o nome de Jesus quer dizer Salvador. Ele vai nos dar um novo nome, uma nova vida, uma nova perspectiva. Um outro ponto para a gente refletir: os magos não foram na estrebaria, mas numa casa. Curioso, né? Esse ponto. Normalmente, assim, nos programas de Natal, nos teatros, até nos presépios que a gente monta, os magos estão ali junto à estrebaria, mas segundo a Bíblia, eles foram até uma casa. Isso significa que José e Maria, o menino Jesus, passaram a noite, o nascimento de Jesus, numa estrebaria, como está escrito, e foi deitado numa manjedoura. Mas depois eles foram para uma casa. Na trajetória da vida da gente, na jornada da vida da gente, é muito importante lembrar que não há um local restrito para Jesus. Ele é onisciente. A mulher samaritana, em João 4, perguntava: onde é que a gente tem que adorar? A gente adora em Monte Gerizim ou em Jerusalém? E Jesus foi quem disse que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Que bom que a nossa vida seja um presépio, que a nossa casa seja uma Belém, que ali Jesus esteja. Esse é o ponto. E o tal do Herodes, que aparece ali, o que representa na jornada dos magos e na nossa jornada? Aliás, na jornada dos magos, Herodes representou um perigo grandioso e concreto. E também nos faz pensar nos perigos na nossa jornada. Esse Herodes, conhecido como Herodes o Grande, fez grandes realizações, grandes articulações, grandes construções. Mas a sua maldade era grandiosa demais. Ele matou seus próprios filhos, pelo menos 3 deles. Matou esposas, matou uma que reconheciam até um vínculo afetivo que ele tinha. Essa esposa tinha o nome de Mariame e foi morta por ele. A sogra foi morta por ele. O sumo sacerdote foi morto por ele. Primos, tios, um sanguinário. Por isso não surpreende que quando ele, por desejo de manter o seu poder, manda matar crianças de até 2 anos para tentar matar esse menino nascido em Belém. Nós, assim, refletimos sobre os grandes inimigos da nossa jornada cristã. Herodes foi um inimigo da jornada cristã. Mas o que vale para a gente é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem mesmo um homem poderoso e grandioso pode vencer a vontade divina, a sua graça e o seu amor. Outro ponto, outra curiosidade para a nossa reflexão é do ano de nascimento de Jesus. Jesus não nasceu no ano 0, sabe? Por exemplo, nós estamos no ano 2022. Teoricamente, a gente diz 2022 depois de Cristo, supondo que Cristo tenha nascido no ano 0. Mas houve um erro aí nesse calendário. E é a vida de Herodes que mostra isso. Os registros históricos mostram que ele passou a ser rei no ano 714 após a fundação de Roma. Isso seria no ano 37 a.C.
E ele foi rei até o ano 4 antes de Cristo. Então, se Jesus nasceu no momento em que ele era o rei, Jesus nasceu no ano 4 antes de Cristo, talvez 5 antes de Cristo. Então, há um erro aí na data. E o nosso nascimento, qual é a importância dele? Qual é a data do teu nascimento, do meu nascimento? Pois mais importante é aquele dia em que Jesus nasceu no coração da gente, pelo batismo, por exemplo. Que bom guardar esse dia. E mais importante ainda é o fato de Jesus nascer e nascer de novo no coração da gente. Irmãos e irmãs, um outro ponto ainda nessa reflexão. E a estrela que brilhou e conduziu os magos? Que estrela é essa? Gente, com o advento dos grandes estudos na astronomia, muitas especulações sobre essa estrela foram feitas. Seria o cometa Halley? Alguém até analisou que foi no ano 12 a.C. que o cometa passou. Seria antes demais? Um meteoro? Não tem sentido ser um cometa, um meteoro, porque essa estrela permaneceu e guiou. Kepler e outros estudiosos achavam que poderia ser o alinhamento dos seguintes planetas: Júpiter, que tinha na astrologia um vínculo com o termo rei, e Saturno, que tinha uma menção de ser o escudo de Israel, logo o rei de Israel. Mas também não tem muito sentido de acordo com um texto em que essa estrela guiou de norte a sul até Belém. A estrela, meus irmãos, foi um milagre de Deus, simples assim. Um brilho diferente que conduziu os magos. E eu quero dizer para vocês que a estrela, que também é um milagre para a gente, é a palavra de Deus. Lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Essa é a estrela a ser seguida e que conduz e revela Jesus e o seu amor. Tenham certeza que nas jornadas da vida, na jornada de 2022, por exemplo, muitas estrelas vão brilhar por aí. Muitos brilhos, a prosperidade, dinheiro no bolso, quem sabe até saúde e coisas que são virtudes. Mas muitas vezes podem afastar do caminho verdadeiro. Os magos do Oriente, em algum momento, se afastaram. Se você ler o texto, eles pararam em Jerusalém, no palácio de Herodes. Se perderam, por assim dizer. Depois que foram reorientados pela profecia, que dizia que ele nasceria em Belém, indo a Belém, a estrela brilhou de novo. E o versículo 10 diz que deu grande alegria, um grande alívio nos magos, como aquela estrela que brilha de novo e dá certeza do caminho. Com isso, irmãos e irmãs, na trajetória, na jornada, lembra que eu falei que a palavra era jornada? Na jornada da vida da gente, por vezes a gente vai se perder, por vezes a gente vai ficar em dúvidas, inseguros. Mas essa estrela voltará a brilhar, porque a melhor jornada não é a dos magos, não é a minha, não é a tua. A jornada graciosa é quando Deus vem ao nosso encontro, em Jesus. Quando Deus se fez homem em Jesus e nasceu entre nós. E não somente isso, hoje, quando Deus vem ao nosso encontro na sua palavra, e no momento de escuridão e medo, faz brilhar essa estrela que te dá segurança e paz. Por isso, na tua jornada, em mais um ano novo, em toda a vida, observe, coloque tua fé no brilho da palavra de Deus e siga com confiança, com certeza e com coragem cada passo da jornada do teu viver, na certeza de que em Jesus temos perdão, vida e salvação. Que assim seja. Amém. Irmãos e irmãs, os magos do Oriente adoraram o menino Jesus com suas ofertas, seus presentes, ouro, incenso e mirra. Na igreja cristã, também adoramos a Deus com nossas ofertas, que servem para o anúncio da palavra de Deus, para que a palavra continue como uma estrela, brilhando e guiando muitas pessoas. As ofertas podem ser trazidas no templo nos momentos de culto público e também podemos
ofertar, participar do reino de Deus com depósitos bancários ou mesmo com o Pix, auxiliando no anúncio desta palavra, conforme vocês podem ver os dados aí na tela do seu equipamento, celular, notebook ou televisão. Durante agora esse momento de reflexão em que você pode justamente fazer a sua oferta, acompanhemos o hino Como Outrora com Prazer. De uma estrela alegre e luz que os guiou até Jesus. Guia-nos também, Senhor, com o teu infindo amor. Como os eis que em devoção e sincera adoração foram logo sem tardar o menino Deus honrar. Faze que escutemos nós com presteza a tua voz. Reis trouxeram ao Senhor oferendas de valor. Dá-nos que sem hesitar te possamos ofertar. Rei celeste, em gratidão, nossos dons e o coração. Nós vamos orar ao nosso bondoso Deus. Querido Pai do céu, apresentamos nossa gratidão por tudo o que tens feito em nossa vida. Tendo terminado mais um ano, olhamos para trás e reconhecemos os teus cuidados. Mesmo em meio às dificuldades, aflições e incertezas, tu nos conduziste. Tu nos ajudaste, tu nos sustentaste e nós te somos imensamente gratos. Ao olhar para frente, diante da nossa nova jornada, dos novos desafios, oramos, pedimos, abençoa-nos, Senhor, acompanha-nos, ajude-nos em todas as adversidades. Quando grandes inimigos como Herodes se erguerem contra nós, ajuda-nos, Senhor. Estende a tua mão, proteja-nos, fortalece-nos. Assim, ó Pai do céu, pedimos os teus cuidados para com a Igreja cristã em todas as partes do mundo. Oramos de maneira especial pela nossa comunidade, sua liderança, seus projetos, seus trabalhos. Assim, ó Pai, conduza-nos sempre de acordo com tua santa vontade. Abençoe as famílias, as reuniões, os encontros, as amizades, aqueles que viajam, aqueles que estão a descansar, a projetar, a planejar. Ó querido Deus e Pai, que o Teu Espírito Santo continue a iluminar nossos caminhos. Pedimos também em favor daqueles que sofrem, passam por dificuldades, estão doentes, em tratamentos, também por todos os familiares que sofrem nesta hora. Pedimos em favor dos enlutados, dos abatidos e desesperados. Oramos por aqueles que passam dificuldades por causa de enchentes, ventanias, destruições, violência. Proteja-nos, Senhor. Oramos por nós mesmos, pela nossa sociedade, oramos pelas nossas autoridades e pedimos o Teu cuidado e Tua direção. Assim, ó Pai do céu, entregamos toda a nossa vida nas Tuas mãos,
pedindo o teu cuidado e a tua proteção quando oramos, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Irmãos e irmãs, concluímos assim o nosso momento de culto, de adoração. Queremos agradecer a conexão de cada um de vocês. Queremos lembrar que aqui na Comunidade Evangélica Luterana Cristo temos os cultos aos domingos às 10 horas da manhã. E nesse período de janeiro e fevereiro também nas segundas-feiras às 20 horas. Não teremos nesses 2 meses os cultos nos domingos às 19 horas. Então, repetindo, apenas às 10 da manhã e na segunda-feira às 20 horas. Quero lembrar que no final de semana que vem, mais propriamente na sexta e no sábado, portanto isso é no dia 7 e 8 de janeiro, o Congresso Nacional dos Jovens, que vai ser transmitido de maneira online. Inclusive o pastor Nicolas é um dos palestrantes, então participe, especialmente convidem os jovens a participarem desse momento tão importante na história da igreja. E também antecipando no outro final de semana, então, daqui a 2 semanas, temos o Congresso Nacional da Liga de Servas Luteranas do Brasil. Inclusive as servas aqui da Comunidade Cristo querem se reunir aqui no lar ou aqui na igreja e acompanharem a projeção desse congresso que será online, mas elas participando e acompanhando juntas os momentos da palestra. Vamos comunicar, organizar e comunicar melhor também este momento, certo? Muito obrigado mais uma vez, que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Assim nós concluímos esse nosso momento de culto. Que a bênção de Deus acompanhe todos vocês, que vocês estejam sempre prontos a olhar a palavra de Deus, o brilho da palavra de Deus e trilhar a jornada da vida, seja em mais este ano, em todo o nosso viver, iluminados por esta palavra. Que assim seja. Amém.